Então, pessoal, eu vou falar uma coisa bastante óbvia aqui, mas tão óbvia que não vou nem demorar muito tempo. Então, vocês estão sabendo aí da mais nova polêmica saída da boca do presidente Lula, né? E nem preciso falar que nesse sentido a mídia havia provocado uma polêmica, né, justamente a partir da fala dele, não. É que a fala dele de fato foi polêmica, né? Nesse caso aí não precisou da ajuda de ninguém, até porque o próprio Lula, ele tem carta branca aí para falar o que quiser enquanto presidente. Nem preciso também fazer aquela comparação de que, se fosse o Bolsonaro falando, a própria mídia colocaria mesmo como polêmica, correria ao mundo e tudo mais. Não, cara, no caso do presidente Lula, né, o sujeito já havia deixado claro por A mais B que não gostava de Israel, né, que não gostava de judeu, inclusive. Né, ele, dentre os petistas mais influentes, não havia sido o primeiro. Você pega aqui, o José Genuíno, numa live já havia deixado claro que queria fazer um boicote contra comerciantes judeus. E tanto Lula quanto o Genuíno, né, haviam sido uma das muitas pessoas de esquerda que não gosta de judeu. Inclusive, quando havia estourado essa guerra entre Israel e Palestina, né, teve um monte de esquerdistinha, né, ainda mais o pessoal lacrador nas redes sociais deixando claro que estava do lado palestino, né? Ok, em razão disso, que superficialmente falando, seria até compreensível, né, entender, mas o lado palestino ele realmente está sofrendo muito nessa guerra aí, tem muita gente, mulher e criança inclusive, né, que está morrendo, que está sofrendo pra caramba, mas acontece que não adianta você ser pró-Palestina e ser a favor do Hamas, que é o que esse pessoal está fazendo. Não adianta você ficar falando, Palestina free, sendo que, o pessoal tá a favor do Hamas. Então não tem como você dissociar uma coisa da outra, né, sem soar ridículo. Né? Não adianta você ficar falando aí que a Palestina tem que ficar livre se você isenta o Hamas, se você aprova o que o Hamas está fazendo contra Israel também. Certo? Eles colocam para debaixo do tapete as atrocidades que o próprio Hamas anda fazendo ao povo palestino. Então não vale de nada você falar isso. Certo? E nem preciso falar para você também que, em relação a esse negócio de você falar Free Palestine, você está sendo contra os judeus também, cara. Você quer que o Hamas faça o diabo para cima de Israel, para cima dos judeus. Eu já havia falado sobre isso aqui no canal. Quem tem mais de 2 neurônios sabe muito bem dessa associação. Mas enfim, voltando ao Lula aqui. Ele sempre havia deixado claro que era contra Israel. Sempre havia deixado claro. Ele não havia falado disso aí 1 ou 2 vezes enquanto presidente. Só que em relação ao que havia acontecido alguns dias atrás, até o Bibi Netanyahu havia falado que o Lula era persona não grata em relação a Israel. Ele até pode aparecer por lá, mas, cara, ele não vai ser bem quisto pela população. Porque ela já sabe muito bem que o atual mandatário, né, o atual presidente é contra ela. É contra os judeus, é contra Israel. Sacou? Então, vendo assim de fora, cara, nada de novo no front. Certo? Inclusive, se ele fosse pró-Israel, seria uma verdadeira contradição em relação ao que o próprio Lula defende, em relação ao que a sua ideologia defende. Então, até você pega esses lacradorzinhos aí de Twitter e tal, sendo contra os, entre aspas, sionistas, né, contra os judeus, também é nada de novo no front. E seria contraditório pra cacete se eles fossem a favor. Da mesma forma que é contraditório você pegar um judeu fazendo L, como muita gente havia feito nas últimas eleições aí para presidente. Certo? Teve judeu aí, você pegar aquele Luciano Huck lá, que enquanto celebridade é uma das pessoas mais vasilinas que tem. Certo? Sabe-se lá porque também ele ainda não havia pagado de bolsonarista, né? Certo? Durante todo esse tempo aí, enquanto ele está como celebridade, como apresentador famoso e tudo como, entre aspas, filantropo, né? O cara ainda não bandeou pro bolsonarismo, sabe-se lá por quê. Mas enfim, eu acho que ele não fez isso aí porque o bolsonarismo está contra o establishment. E o Huck sempre se colocou a favor do establishment, né? Sempre estava lá dentro dele. Então, de fato dá para chegar à equação de que ele não seria um bolsonarista, mas o cara que assumidamente havia feito o L, né, lá no X, que é o antigo Twitter, havia feito uma crítica bastante rasa, né, bastante sem
sem de fato sair em cima do muro, né? Uma crítica em relação, obviamente, às falas do Mula, né? A crítica dele não fedeu e nem cheirou, inclusive foi bastante previsível, né? Vinda de um cara como esse. Agora você pega lá o João Amoedo, que foi um dos caras que também, assim como o Huck, assumidamente havia feito o L, falou que, cara, eu vou até parafrasear exatamente o que ele havia falado lá no seu post, aqui ó, as falas de Lula nesse final de semana são uma ofensa aos brasileiros, a toda a comunidade judaica e a todos que lutam contra regimes ditatoriais no mundo. Sim, mas acontece que o cara fez o L, certo? E todo mundo sabe, né, que o Lula é a favor justamente de regimes ditatoriais. Inclusive, nem preciso falar também, né? Cara, o vídeo está sendo bastante previsível, mas é sempre bom você esfregar na cara desse pessoal aí isentão, como é esse João Amoeba, né? Que eles estavam errados, né? Aqui, deslumbrado com o terceiro mandato, o presidente se julga no direito de desprezar os fatos, a história e tratar as pessoas como ignorantes. Então, nesse caso aí, eu acho que o Lula não está exatamente deslumbrado, cara, com o seu terceiro mandato, não. Inclusive, se você fizer uma comparação com os 3 mandatos dele, em pouco tempo, esse Lula aí, esse atual, é uma espécie de Lula louco, cara. Né? Dá pra você colocar ele como Lula louco, porque, pô, o cara havia sido preso, o cara havia falado em entrevista que não descansaria enquanto não fudesse o Sérgio Molho, né? E ele continua falando das suas, certo? Inclusive, porque com 2 anos de mandato só, está falando bem mais do que havia falado nos 2 dele, né? Nos 2 primeiros dele, né? Pelo que eu ando vendo assim, né? Então a situação está um pouco diferente, cara. Ele não está deslumbrado, ele está com raiva, né? Inclusive, nem preciso falar para você também, ele está com raiva, né? Ele está, inclusive, através da anuência do governo dele em relação às merdas que o Xandão anda fazendo, né, ele está se aproveitando para se vingar do pessoal que é de direita, do pessoal que é opositor dele. A intenção é de fato fazer com que o Brasil se torne uma república socialista, cara. Então não é nenhuma surpresa o que o Lula havia falado, cara. Mas enfim, a gente vai continuar aqui. Ele deveria vir a público imediatamente e pedir desculpas pelas afirmações inaceitáveis feitas neste final de semana. Isso aí nunca vai acontecer, cara. Ao contrário do próprio João Amoeba, o Lula tem culhão, cara. Ele vai falar o que der na telha e pronto, acabou. Não importa se ele é presidente. Inclusive, eu acho que na época, quando ele era metalúrgico, ele falava ainda mais merdas do que hoje. Não adianta o cara se vestir com terno Armani, não adianta ele, através dos seus marqueteiros, né, ele, entre aspas, se civilizar, né, para atingir um grande público, né, para sair da bolha da militância, né? Não adiantou, cara, porque ele continua tendo aquele mesmo pensamento, de cara, daquele sujeito ali que se parecia até com um porco. Um porcalhão, com aquele estilo bem clichê de barbudinho comunista. Não adiantou absolutamente nada, cara. Ele até poderia ter sido domesticado um pouquinho, né? Mas ele mantém o mesmíssimo pensamento de anos atrás, cara. Se bem que de fato houve uma domesticação ao Lula, né? Através do seu marqueteiro, mas pô, não adianta, cara. O que tá encruado na mente dele nunca vai mudar, nunca vai desvanecer. Então o João Amoeba, ele só tá falando besteira aqui, cara. Ele tá achando que o Lula agiria como ele. Porra, dá pra você esperar que o João Amoeba, se estivesse na mesma situação do Mula agora, ele pediria desculpa sim, cara. Isso aí aconteceria. Da mesma forma, se fosse o João Dória, se fosse algum desses tucaninhos aí, se fosse os imbecis do MBL, né? Porque esse pessoal, eles têm essa mentalidade, esse comportamento aí de centro-esquerda. Agora o Mula não, cara. O Mula não, da mesma forma que o Genuíno não pediria desculpas, certo? Então o cara tá, não que ele estivesse esperando muito, né? Cara, até porque, como eu havia acabado de falar, só tá jogando conversa furada, né? Pra pagar de probo, inclusive para se manter como uma opção de terceira via, né, cara? Só que, porra, cara, você acha que vai adiantar isso aí?
Aí tá, aí o João havia escrito aqui as afirmações inaceitáveis que o Mula havia feito no último final de semana, né? Comparar a ação militar de Israel em Gaza com o Holocausto, política nazista de extermínio que assassinou 6 milhões de judeus. Disse que vai esperar o legista da ditadura russa para saber sobre a morte de Navalny, que foi um dos grandes opositores ao Putin, né? Que estava preso por ser oposição ao autocrata Putin. Afirmar que não tem informações do que está acontecendo na Venezuela sobre a expulsão pelo ditador Maduro da Delegação de Direitos Humanos da ONU. Então, cara, o Lula nunca vai mudar a sua essência, nunca vai deixar de ser o que é. E claro que o pessoal que é lacrador, né, fez cor ao que ele havia falado, mas aí acontece que Israel é genocida, mas né, sob aquela questão meio contraditória de que, ok, você quer ver a Palestina livre, mas você não quer ver a Palestina livre do Hamas. Sacou? Vocês são contra judeus, certo? Vocês são contra judeus.